Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Botinhão com meu comentário para amanhã, dia 16 de dezembro. Só lembrando que o índice cheio, que começa com IND, ou mini índice, que começa com IN, mas nós estamos aqui em dezembro, veja que ele vence nas quartas-feiras mais próximas do dia 15. Então, a mais próxima da quarta-feira, a mais quarta-feira próxima do dia 15 é amanhã. Então eu vou deixar de operar o Z e vou passar para o F. Então vai ficar IND F com o ano. O mini, então fica o INF com o ano, né? Como é vencimento em janeiro, já vai ser o 16. Com os nossos gráficos de lado, tá aqui, ó. Eu sei, Márcio já falou isso, estava de lado? Mas olha, deu uma melhoradinha na Petro e na Vale, né? E vamos ver aqui o índice, vamos passar já, tá de lado, obviamente. Tem essa região dos 44 para segurar, ainda está abaixo das médias, o viés é mais de baixo, você vê que vem escorregando. No 60, hoje foi muito chato. 60 tem rompimento de fundo, tem rompimento de topo. Tá aqui de lado, olha. Vamos passar para o 15 para ver se a gente vê alguma coisa. Tem um gapzinho que eu estava esperando fechar. Tomei stop por causa desse gap aí, mas é a vida. Vamos passar para os 15. Tá aqui nos 15 ele tem um viés mais de alta, topos e fundos ascendentes. Mas como ele passou aqui um pouco abaixo da média, ele ficou de lado. Eu tentei esse fechamento de gap aqui, ó. Tomei stop, tá vendo? Veio quase, falei, vem. Ele me deu stop aqui em cima. 5. Ô, diazinho chato. Tá aqui, ó. Ficou de lado, chegou a romper para cima, depois voltou. Ficou acima das médias, mas na choradeira. Perdeu, passou para baixo das médias, então aqui teve a minha venda. Eu pensei que ia, né? Acabou rompendo essa região, me deu stop, mas eu não acreditei que isso aqui fosse subir. Tá, veio até aqui. Eu ainda estou esperando esse fechamento. Não entrei, podia ter entrado. Opa, aqui na região das médias, agora para compra, ele rompeu. Entra aqui para compra, com stop aqui embaixo agora. Mas com esse gap aqui, eu não entrei. Então, a melhor compra eu poderia, de repente, eu deveria ter comprado aqui no 100. Já teria dado um gain? Não, nem parcial não teria dado. Eu estou esperando, e eu vi que o FNC, vou tentar mostrar para vocês, olha aqui o FNC no gráfico de 5. Ele perdeu o fundo aqui também, ó. Tá vendo o fundo perdido? Então por que eu ia entrar aqui no índice no 100, né? O problema é que nosso amigo índice Bovespa não decide o que ele quer fazer. A Petro, vamos colocar no de 5, só para vocês verem. A Petro de 5 começou a ficar acima das médias. A mesma coisa que o nosso amigo a Vale, que está quase rompendo o topo também. Então, IFNC para baixo, Petro e Vale para cima, e o Ibov de lado, o índice não anda. E eu estou esperando pelo menos ele fechar esse gap. Mas então o que eu vou fazer? Eu vou esperar trabalhar abaixo das médias aqui, abaixo das médias aqui. Este Ibov se decidir. Então você vê como é complicado operar o índice, né? Eu, acho complicado porque me leva muita variável. Mas tá bom, vamos falar de Petro, desde o diário para quem faz swing trade. Petro, viés de baixa, obviamente, já vem ali descendo, aqui ficou de lado, com os topos ainda abaixo, perdeu o fundo, viés de baixa, de lado, mas um viés de baixa. Nos 60, rompeu o topo com rompimento de fundo, olha, tá difícil, gente. Ó, vamos tentar traçar, mais fácil falar para vocês que não tem nada, né? Mas vamos ver se a gente traça alguma coisa. Vocês estão vendo topos e fundos ascendentes? Não, né? Vamos falar para day trade então no gráfico D15. 15, opa, cancela. 15, ele também tem gap, assim como o índice também tem. Tem gap. Nos 15 ele tem uma subida. Vamos pegar só essa última parte, que é a parte dos 15. Aqui ele já teve um rompimento, porém ele já abriu aqui em cima, né? Então quem esperava aqui para poder rompimento já estava lá em cima. Pensei que ele viesse fechar o gap, não fechou. E tem um topinho para romper aqui no gráfico de 15, que como ele ficou bem de lado, vai ser o gráfico de 5 também, porque não tem onda suficiente aqui no gráfico de 5. Quer ver? Que é por volta dos 47. 5 trabalhando acima das médias. Na hora que ele passar para baixo das médias, eu vou pensar na venda do índice. Tá aí, tá acima das médias e tem um topinho ali para romper. Os 47. O ruim é que o próximo topo já está logo aqui em cima, né? Já estou vendo que já bateu várias vezes nesse topo, no 50,
53. Então, se você for entrar no rompimento, eu não entro em rompimento, mas se for entrar no rompimento dos 47, tem alvo aí de... Então, você vai entrar nos 48, para chegar nos 52, porque 53 ou torce para que rompa 53, né? Então é muito pouco. Eu tô fora. Eu estou fora. A Vale, no diário. Como dito, ela poderia chegar aqui nas médias, ainda não chegou ou nesta. Por isso que é o nosso alvo em torno de R$11, se ela rompesse os 10. E já rompeu, né? Que bonito, muita gente falando, ah, isso só vai afundar, só vai afundar. Não, é o que eu falei para vocês, é gráfico, gráfico é gráfico. Se vai, se não vai, eu não sei. Eu só falei para vocês, se romper os 10, eu vou ter topos e fundos ascendentes. Nós vamos ver agora. 60, tá aqui, ó. Rompeu os 10, 10,06 para quem conta a sombra, 10 para quem não compra a sombra, quem não conta a sombra. Eu tenho topos e fundos ascendentes. Quer dizer que isso aqui vai para R$20? Não, quer dizer que eu tenho topos e fundos ascendentes. Só isso é um estudo. É só um bate-papo. Eu não chamo venda nem compra. Quem sou eu para isso? Eu só analiso as tendências e as melhores entradas para a gente poder discutir junto. Tá aqui, ó. Tenho topos e fundos ascendentes no 60. Para quem faz swing trade, eu usaria, né, o diário e o 60 juntos. Então daria um trade para swing trade, sim. O ruim é que ele já abriu aqui em cima, né? Já abriu no 10,06. Tinha gap para fechar e quem confiaria que ele ia subir? Eu entendo tudo isso. 15. 15, a mesma coisa que o nosso amigo, a nossa amiga Petro, tem um topinho para passar. Está acima das médias de 5. O 15, deixa eu tirar essas retas do gráfico de 60. Tirei tudo daqui. Nos 15 ele é subida, tem gap igual a Petro. Está subindo, tem um topinho para passar. Melhor compra para mim é sempre nas médias. No 5 ele está acima das médias. Quando ele perder essas médias, eu vou ficar comprador. Ele com a Petro, eu vou ficar vendedor no índice. Mas eles precisam perder força. Por enquanto eles estão com força. Faltou só o nosso amigo dólar, né? O dólar, você tem topos e fundos ascendentes, Márcio? Não, não tenho. E quando vai ter? Quando? Então vamos pegar esse fundo aqui, que está mais fácil de ver. Por enquanto ele está lateralizado. Tem topos maiores, fundos menores. Então não tem uma tendência. Se ele vier aqui embaixo, nesta região, como já veio, esse fundo aqui, ele tanto faz, para gráfico de 60, diário, perdão, tanto faz. Então, ele tem um rompimento aqui que pode se tornar interessante. Vamos colocar aqui uma linhazinha, que é este ponto, esse topinho aqui. Não dá para ver direito, está pequeno, deixa eu aumentar aqui. Por volta dos 3,962,70. No gráfico de 15, de 60, o 15 eu fiz um trade agora, estava legal. No gráfico, deixa eu apagar esse monte de linha. Aí, no gráfico de 60, ele teve uma subida muito forte, só que ele veio de um rompimento de fundo com um rompimento de topo. Ruim pra caramba, para ele fica sem direção, tudo bem, subiu que nem um maluco. A gente esperava ele voltar nas médias, mas eu esperava que ele fechasse esse gap. Pô, eu queria que chegasse nas médias, queria. Mas seria muito mais legal se ele fechasse esse gap antes, né? Que ficaria muito próximo do topo anterior. Olha aqui, ó. Então eu queria muito que ele viesse fechar esse gap. Mas ele decidiu que não, bateu na média e subiu. Gráfico de 15. Porque dá mais oportunidade, entendeu, gente? Então deixa eu falar para vocês. Aqui é muito pouco, você tem um alvo pequeno nas médias aqui para sair confortável antes do topo anterior. Então você entra nas médias com alvo pequeno. E o seu stop, se você quiser colocar aqui embaixo, é muita coisa. Por isso que eu acho que neste ponto não gera muita entrada. Se ele viesse mais aqui embaixo, fechasse o gap, eu acho que ia ter um número maior de entrada. Então, essa é a minha opinião. 15. 15 rompeu o topo, mas veio de rompimento de fundo. Você entra no gráfico de 15 aqui, não entra. Ele precisa voltar até as médias. Até que ele subiu bem por esse rompimento, mas eu não entro porque eu não tenho tendência. E ele vinha descendo pelo gráfico de 15, ó. Aqui eu postei para vocês que ele ia subir sem teste de fundo. Então eu estava vendido, segurei, deu, beleza. Aqui ele fez a mesma coisa, só que aqui ele rompeu. Só que aqui eu não entro. Não entro. Veio até as médias aqui, eu entrei. Ele bateu aqui nessa média aqui, eu entrei nesse ponto.
pelo gráfico de 5, então o 15, por enquanto ele está acima das médias, mas se ele romper esse topo, eu vou ter topos e fundos ascendentes. Por enquanto eu não tenho. Eu tenho um rompimento de topo com um rompimento de fundo. Desceu, está acima da média, o viés mais altista, obviamente, está acima das médias, foi uma arrebentada forte. Porém, não tenho topos e fundos ascendentes. No 5 ele veio de uma subida horrível. Ele veio de uma subida, quase não bate nas médias. Aqui, isso aqui é praticamente uma subida só. Então fica ruim de fazer trade, porque não dá novas entradas. Você sai e eu não consigo fazer entrada de novo. E aí eu tenho que ficar olhando, é ruim, né? Então ele perdeu aqui levemente as médias, topos e uma descida só aqui praticamente. Chegou na região das médias. Como tinha o de 15 aqui, eu preferi pegar junto com a de 15, ainda bem que deu certo, subiu. Bom, o viés ainda é de alta, porque ele rompeu, apesar de ter rompido fundo também, né? Mas tudo bem, está acima das médias, se ele romper nada. Aqui é o de 15, né? Tá vendo? Ele não tem ondas, gente. Gostaria que ele descesse aqui, ó, no 0,8 e depois rompesse o 16 para eu poder falar que tem topos e fundos ascendentes. Então, se ele fizer o que eu quero, descer um pouquinho e subir, eu vou ter topos e fundos ascendentes. Se ele, na posição que ele está aqui, ele perder esse fundo, eu vou ter topos e fundos descendentes. Aí eu vou estar sem direção no diário, eu vou estar sem direção nos 15, vou estar sem direção nos 5. E muito ruim de fazer trade assim, gente. Muito ruim. Olha aqui, ó. Não rompia nem topo nem fundo. Aqui ele veio de uma subida abaixo das médias. Muito ruim. Dólar para mim. E ele, eu gosto, porque ele segue umas tendências bacanas. Bom, resumindo. Pessoal, amanhã, cuidado, que tem indicadores importantes dos Estados Unidos. Eu vou postar para vocês, mas acho que vocês já devem saber, né? Até amanhã. Tchau, tchau, gente.